Quem é Jesus? Essa é a pergunta principal dos estudos bíblicos e talvez a pergunta mais importante da sua vida. Jesus é simplesmente um cara que vivia muitos anos atrás, que ensinava coisas boas? Ele era um coach que vai te ajudar a chegar no céu, ou ter uma melhoria da vida, ter uma vida boa? Ou ele é um bom mestre que vai te ensinar valores morais? Ou ele é uma emoção que você vai sentir em determinados momentos? Quem é Jesus? Jesus é simplesmente uma boa ideia? Jesus é religião dos seus pais ou religião da sua avó ou de uma outra pessoa? Quem é Jesus para você? Não estou perguntando quem Jesus é para a sociedade, para as outras pessoas, ou o que você escuta um pastor da sua igreja falando. Eu estou falando quem é Jesus para você. Naquela época tinha muitas diferentes ideias quem Jesus era, como hoje. E nós vamos ver uma passagem bíblica em que as pessoas estão debatendo quem Jesus é. Em João 7 diz o seguinte, em versículo 2: Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos disseram isso porque não criam nele. Os irmãos de Jesus não acreditaram nele. E por justa razão, uma razão justa, né? O que você teria que fazer para convencer seus irmãos que você é o Filho de Deus? Eles estão dizendo que você tem que ir lá, se aparecer, tem que contratar uma agência de marketing e começar a fazer um marketing legal. Eles estavam falando isso porque realmente eles não acreditaram. Se Jesus fosse para o palco, se fosse em frente das pessoas, ele era o que ele diz que era. Eles acharam que talvez Jesus realmente não era aquilo que ele estava falando que é. Não estava falando isso para Jesus possivelmente ganhar muitos seguidores. Eles realmente estavam falando isso porque eles não acreditaram nele. Continuando. Os judeus estavam procurando na festa e perguntavam: Onde está aquele homem? Entre as multidões havia muitos boatos ao respeito dele. Alguns diziam: É um bom homem. Outros respondiam: Não, ele está enganando o povo. Ninguém, porém, falava dele em público por medo dos judeus. Lá na festa, as pessoas estavam questionando sobre Jesus, quem ele é, o que realmente ele é. Se ele é um mentiroso, se ele é um profeta. Eles estavam, eu imagino que tinha muitas opções. A gente só vê duas opções aqui, mas eu imagino que estava tendo muitas ideias, né? E aí eles tinham medo de falar tudo o que eles estavam pensando, porque os líderes religiosos não estavam gostando disso. Continuando no versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O que eu ensino não procede de mim, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é uma pessoa verdadeira. Não há nada de falso ao seu respeito. Jesus começa a ensinar, as pessoas ficam impressionadas como Jesus ensinava. E ele diz que você realmente pode provar se o que ele está ensinando só é uma coisa de mentiroso, de maluco, ou realmente ele verdadeiramente é quem ele diz que é. Então, ele fala, você pode fazer a vontade de Deus. Ele falou, meu ensino não vem de mim, vem de Deus. Então, tenta colocar em prática. Eu não vou ter que ficar te convencendo de quem eu sou. Você vai ver quem eu sou quando você começar a colocar em prática o que eu ensino. Aqui aprendemos que conhecer Jesus não é algo passivo, não é algo que cai do céu para você. Precisamos, pelo menos, decidir que nós queremos conhecer Jesus. E como a gente conhece Jesus? Como a gente conhece qualquer pessoa. Se você tiver um amigo, provavelmente você sabe o que essa pessoa gosta, não gosta, o que dá medo nessa pessoa, qual videogame que gosta, qual filme que gosta, qual time que torce, qual música. Você sabe as respostas dessas coisas. E com Jesus é nada diferente. Você precisa começar a entender o que anima Jesus, o que desanima,
o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixou Jesus com raiva, o que deixou Jesus abalado, triste. Isso é conhecer Jesus. Você precisa tomar uma decisão antes de seguir Jesus, de pelo menos querer conhecê-lo. Todas as religiões geralmente têm uma forma que você vai conhecer aquele Deus ou aqueles deuses. Eles têm uma forma de a gente chegar perto deles. Geralmente é você subir a montanha, é você aproximar desse Deus de alguma forma. Seja lá que for regras ou alguma oferta sacrificial de um animal, de uma outra coisa. De alguma forma, a gente precisa esforçar, aproximar desse Deus. A partir desse compromisso de seguir as regras, nós recebemos o direito de estar perto desse Deus. Mas isso não se trata de cristianismo. Viver cristianismo é além de regras. É sobre um relacionamento com Jesus. Você pergunta para algumas pessoas, por que você quer conhecer Jesus? Porque eu quero ir para o céu. Então o objetivo principal dessa pessoa, ou o objetivo final dessa pessoa é o céu. Mas o que é o céu? Seria céu se Jesus não estivesse lá? Seria céu se só tivesse pessoas boas e morais e, eu não sei, fonte de chocolate e você pode nadar em chocolate? É isso que é o céu? Céu é o lugar que pessoas boas vão? É isso? Algumas pessoas até questionam como Deus poderia mandar uma pessoa boa para o inferno? Mas pensa assim, se céu é sobre você simplesmente ser uma pessoa boa, realmente isso seria problemático. Mas eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, Deus não manda ninguém para o inferno. Pessoas escolhem o inferno. E segundo, imagina uma pessoa que seja muito boa até, mas não queria estar perto de Jesus. E essa pessoa chega lá no céu, e céu é o lugar que Jesus está. Tudo é sobre Jesus. O nome de todas as ruas é Jesus. Tudo que está lá é sobre a presença de Jesus. E a adoração de Jesus. Imagina quanto isso seria inferno para essa pessoa se essa pessoa não escolheu a sua vida inteira estar perto de Jesus. A pessoa não queria estar perto de Jesus ao longo da sua vida. E lá aparece, lá no céu, e tudo é sobre Jesus. Isso seria horrível. Isso seria um inferno. O ponto é que céu e inferno não tem a ver com lugar de pessoas boas e lugar de pessoas ruins. Céu é sobre estar com Jesus e inferno é sobre estar longe de Jesus. Então você pode viver um céu e um inferno na sua mente hoje, para ser sincero. Nem precisa esperar até lá. Cristianismo é diferente. Não é sobre você chegar num lugar bom. É sobre você conhecer Jesus. O cristianismo é o contrário. Você não é bom o suficiente para Jesus. Você não consegue subir a montanha, seguir todas as regras e conseguir ser bom o suficiente para você merecer salvação. Então Jesus veio para a terra. E Deus veio para nós. Um lugar que a gente encontra Deus e seres humanos em um lugar só é Jesus. E a gente, entendendo o sacrifício de Jesus por nossos pecados, que ele morreu por nós, ele viveu a vida que não conseguimos viver, morreu a morte que nós merecemos, para que a gente tivesse a oportunidade de estar perto de Deus, aí a gente vive para esse Jesus. O ponto principal, quem é Jesus para você? Não é se você é uma pessoa boa. Não é se você é bom o suficiente. É sobre quem é Jesus para você. Decide receber esse teste de Jesus. Começa a viver os ensinamentos de Jesus. Eu tenho uma tarefa de casa para você. Se você não está lendo um livro da Bíblia, começa a ler um evangelho. Mateus, Marcos, Lucas ou João. Outra tarefa de casa, se você quer aprofundar e entender quem Jesus é, tem 7 frases que Jesus fala, eu sou isso. Essas 7 frases são, primeiro, pão da vida. Eu sou pão da vida. Luz do mundo. A porta das ovelhas. O bom pastor. A ressurreição e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira verdadeira. Se você quer aprofundar quem Jesus diz que é, você pode começar com essas 7 frases. E aí começa a conversar com quem estiver próximo de você, te ajudando nos estudos bíblicos, para você ver se você está entendendo. Jesus promete, se a gente começar a viver os ensinamentos dele, colocar em prática, a gente pode conhecer quem ele é.
A pergunta mais importante desses estudos bíblicos, e talvez da sua vida, é: quem Jesus é?